Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos, em especial aos professores do Centro de Letras e Comunicação, aos técnicos, aos estudantes, aos colegas terceirizados. Também agradecer a presença da comunidade UFEPEL, né, das outras unidades acadêmicas e administrativas, e também a comunidade não UFEPEL, que venham prestigiar esse momento que é tão importante para o Centro de Letras e Comunicação, a aula inaugural de 2019, com Vitor Ramil. Então, esse momento é um momento muito importante para nós, né? E salientar aqui também a importância da universidade fazer um diálogo com a sociedade. E esse diálogo, né, por meio hoje com o Vitor Ramil, que é uma referência cultural para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, no mundo inteiro, né? Então, da importância do Vitor, né, estar aqui dialogando hoje conosco, comunidade FEPEL e comunidade não FEPEL. E falar rapidamente, já, para depois a gente ter a oportunidade de dialogar e escutar o Vitor. O Vitor, né, conhecer a arte do Vitor Ramil é conhecer, né, o nosso Rio Grande do Sul. É conhecer o nosso Rio Grande do Sul de uma maneira bem profunda. Então, em nome do Centro de Letras e Comunicação, eu queria agradecer o aceite do Vitor Ramil de fazer a aula inaugural do CLC 2019. E convido todos, depois que a gente fizer esse diálogo, esta fala, para participarem da assembleia que vai ocorrer, né, hoje lá no Campus 2. Então, muito obrigada, Vitor Ramil. Eu convido, então, a professora Isabela, que vai fazer a apresentação do Vitor Ramil e vai ficar aqui junto com ele para esse diálogo de hoje. Então, uma boa noite, um bom diálogo a todos. Boa noite a todos. Eu chamo, então, o Vitor para entrar. Gostaria de dizer que fiquei muito contente quando a professora Vanessa me pediu que eu fizesse o convite para o Vitor para ele ministrar essa nossa aula inaugural do Centro de Letras e Comunicação de 2019, porque eu tenho uma admiração incondicional pela obra dele. Para mim, ele é o melhor escritor, o melhor compositor da cidade, da região do Prata, do Brasil, do mundo. E, além de ser fã incondicional, totalmente parcial por tudo que ele faz, eu também me considero amiga dele e tenho a honra de trabalhar com ele, de alguma forma, há mais de 20 anos, passando a obra dele tanto para o espanhol como para o francês, releases, livros como o Pequod para o espanhol, a Estética do Frio para o francês. Então, isso me une também à obra dele, de alguma forma. Então, é com muita satisfação que eu passo a palavra a ele, que não sei se quer ficar em pé, se quer sentar. E no fim do que ele fale, a gente pode fazer perguntas. E, se vocês têm interesse, ele trouxe alguns livros, alguns discos para vender, se quiserem, ao fim. Obrigada. Alô, agora sim. Obrigado, Isabela. Vanessa, né? Obrigado, Vanessa. Obrigado a todos por terem vindo. O dia não podia ser mais de Satolepe hoje, né? Eu nem falo pelotense, eu já falo Satolepe, que é botando a gente na sintonia do que essa cidade representa para mim. E estou muito feliz com essa oportunidade de estar aqui. Isabela, que ela falou, é verdade, apesar de a gente brinca muito aí, Isabela. E realmente, Isabela já traduziu uma série de coisas minhas, eu me sinto muito próximo também do trabalho dela, já, né, sei o quanto ela conhece em detalhes as coisas que eu faço, e isso muito me honra.
na verdade, ela me falou que seria uma aula inaugural, né? Eu acho que não é nem uma aula, tampouco inaugural, porque já estamos avançados aí no semestre, né? Imagino. Então não estou inaugurando nada e não vai ser uma aula, porque eu nem sei dar uma aula. Mas eu acho que eu pensei, tive a ideia de falar para vocês. Eu trouxe cada um dos meus 4 livros aqui e pensei em falar um pouquinho de cada um deles, porque normalmente as pessoas conhecem mais o meu trabalho através da música. Eu venho de uma família também de músicos, de compositores, então é mais ou menos por aí que as pessoas se conectam com o que eu faço. De todo modo, Pelotas, Satolepe, essa cidade assim do jeito que vocês conhecem bem, está presente tanto nas músicas como nos textos, e muito especialmente a minha casa em Pelotas, né, está presente em vários trabalhos, em várias coisas. Agora mesmo, hoje eu tive um dia tipicamente meu em Pelotas, passei o dia correndo de um lado para o outro. Nós estamos com a casa em obras há 1 ano, morando dentro. Vocês imaginam, uma casa antiga, mas a nossa preocupação é restaurar essa casa, preservá-la, né, para que ela continue de pé por mais 100 anos. Então, a gente está fazendo um grande esforço e, ao mesmo tempo, para mim, à medida que o trabalho vai avançando na casa, eu vou me dando conta do quanto ela representa para mim. Desde menino eu ia lá para minha casa, tem áreas internas, né? Eu ia para a área lá para uma das áreas e ligava um gravador, ficava lendo poesia enquanto a chuva batia nas telhas. Eu era criança, eu ficava gravando, lendo poemas, depois eu ouvia aquilo. Aí eu ia lá e gravava de novo, porque a chuva ficou meio baixa, eu gravava mais de longe. Então eu já estava exercitando a minha relação com a casa, o som de uma gravação, a leitura de poesia. Então toda a minha vida foi isso, né? Focado na casa, focado na cidade. Na verdade, eu nem sei bem exatamente por que isso acontece. Esses dias eu participei de uma conversa do núcleo de composição, aqui, no núcleo da canção, do curso de música, coordenado pelo Leandro Maia, e estava lá o Luiz Rubira. Depois ele falou sobre a importância da ideia de identidade no meu trabalho, e é verdade, é como se eu tivesse passado toda o meu tempo criativo sempre preocupado em definir o entorno, quer dizer, quem eu sou, de onde venho, né? E aí eu lendo umas passagens que o Rubira selecionou para um texto que ele publicou lá no Rio agora, um livro, uma edição da Funarte. Ali eu falo de coisas assim da minha infância, né? Falando que para um filho caçula precisa muito se afirmar, né? Imagina uma casa com 6 irmãos, né? Eu sou o 6º e todo mundo tocava e cantava. Quer dizer, eu tive que me puxar muito, vamos dizer assim, para ser alguém ali dentro daquela casa, para fazer alguma coisa relevante, para ser percebida, vamos dizer assim, né? Uma das coisas que eu consegui foi ser bastante divertido. Eu faço bastante a minha família rir, dizem que os caçulas fazem bastante todo mundo rir em casa, então isso é bom. Mas o fato é que eu, desde cedo, realmente me puxei muito nesses 2 universos, que é o universo da música e da literatura, vamos dizer assim. A música começou bem antes para mim, pelo próprio ambiente familiar. Eu, bem garoto, estudei música aqui em Pelotas e gravei meu primeiro disco aos 18 anos. Então, os meus livros todos são muito espaçados entre si, né? São muitos anos de elaboração. Por exemplo, o último livro, Primavera da Pontuação, foram 12 anos. Mas não que eu tenha ficado 12 anos escrevendo todos os dias, né? Porque daria para escrever talvez 12 livros nesse período. Mas eu, nesse meio tempo, eu fiz mais de um disco. Eu comecei a pesquisa de um outro livro, o Satolepe, inclusive. Descobri que o livro Satolepe eu comecei a produzir depois do último livro, que é a Primavera da Pontuação. Coisas assim, né? Então, o meu método é completamente caótico, é baseado nas minhas intuições, nas minhas necessidades daquele momento. Então, eu vou, como eu falei, eu vou abordar um pouquinho cada livro. Vou começar com o Pecode, esse livro, que é a minha primeira experiência literária. Eu, na época, morava no Rio de Janeiro e estava gravando o meu 3º disco, chamado Tango. Eu estava na época, com, sei lá, 24, 25 anos, e
Eu tinha gravado Estrela, Estrela, depois A Paixão de Ver, segundo ele próprio, aí gravei o tango. E eu tinha uma rotina, meu dia a dia era um dia basicamente de leitura. A gente assinava revista literária, jornais literários. Eu passava o dia lendo e era compositor, era músico. Eu me lembro claramente do dia que o disco foi para a fábrica, que naquela época a gente ficava um bom tempo esperando o disco vir da fábrica para depois começar a trabalhar. E a vida de música, às vezes, ela é cheia de vazios, de brancos, né? A gente, quando não tem show, aquela semana fico em casa, aí vou fazer o quê? Né? Então, eu sempre fui muito assim focado em produzir, e a literatura me preenchia muito. Eu passava lendo assim da manhã à noite, e aí, eventualmente, fazia um show, tocava. Eu era mais ligado à leitura. Então, um dia eu pensei, por que não escrever? Né? E aí eu comecei a fazer esse livro. Eu vou ler um trechinho dele e depois eu volto a ele. Tá? Vou ler um trechinho que tem tudo a ver com o dia de hoje. Na praia, era no quarto, no assoalho do quarto, mais exatamente na minha cama, onde coloquei o embrulho. Não cogitava a possibilidade de não abri-lo. Fui até a porta e escutei as vozes da mãe e da avó que conversavam na saleta. As goteiras ainda batucavam pela casa toda. Ali mesmo, no meio do quarto, uma panela enchia devagar. Encostei a porta e voltei ao embrulho. Um retângulo grande, envolto e amarrado com lã, um nó quase impossível para mim. Fui ao quartinho de costura procurar um objeto duro e pontiagudo com o qual pudesse desfazê-lo. Passei os olhos na pequena desordem sobre a máquina. Vasculhei uma a uma suas 6 gavetas. Eu peguei o trecho errado. Não, eu peguei o trecho errado. Não, estava gostando até do trecho, mas não é isso que eu queria. Só um pouquinho. Espera aí. Eu estou bem louco, eu peguei uma... Não, para aí. Que grande marcação eu fiz. Para aí. Não era esse que eu peguei? Ela sabe mais que eu, viu? Pois eu estava com a orelha marcada, agora não estou mais. Espera aí, não fiquem nervosos. É que o PECOD ele é feito todo de fragmentos, ele vai se montando assim, acontece algo, depois ele salta para um outro momento. É tipo um filme do Godard, assim, a gente vai vendo, não sabe onde está, e lá pela metade a gente se dá conta. Até eu mesmo nem sei onde é que eu estou, espera um pouquinho. Espera aí. Isso aqui, mas por que eu marquei errado? Espera aí. Segura um pouquinho, quiser. Contar uma coisa enquanto ele procura o trecho, eu vou contar que eu fiz a versão dessa novela para o espanhol e na época eu não tinha computador, então eu escrevia num caderno a lápis, trabalhava o dia inteiro, aí o Vitor ia lá para casa de noite, de tardezinha, eu tinha minha filha Nenê, ele ficava segurando a criança no colo, para eu poder, a minha criança, para eu poder escrever as coisas e apagar o que ele achava que estava mal. Então a gente trabalha, não, isso aqui eu não gosto. Então eu apagava lápis, botava. E eu tenho esse caderno até hoje. Posso te vender se tu quiseres. Tem coisas com a letra dele. Foi um trabalho assim muito difícil de fazer. Ana, tu sabes que ele muda de ideia seguido, né? Mas ficou muito bonito. Eu tenho muito orgulho desse trabalho. Ele não achou, enquanto eu contava a história, não achou.
Desculpem, mas eu juro que eu tinha marcado isso hoje. Ah, não, estava do lado onde eu estava lendo, apenas comecei um pedaço antes. Bom, vamos lá. Com o mesmo estilo amalucado e obscuro com que dispusera da vida de Jonas, Deus, que nos recebera com um sol num céu azul de Giotto, poeira, sombras, gritos de macacos, agora nos dava adeusinho com uma súbita tempestade. As pessoas formavam uma pequena aglomeração na porta da igreja. Os táxis faziam fila. Giotto, um céu azul de Giotto, era o que a Rabi sempre dizia para um céu azul, quando dizia. Giotto, para mim, era algo como verão, ou calor, ou claridade. Maluquice de Deus. O meio-fio das calçadas era muito alto em função dos alagamentos. Se tivesse o dobro da altura, ainda assim seria insuficiente. Ruas baixas, planas e retas formavam um só lago, e as fachadas neoclássicas boiavam como plantas d'água. O táxi nos levou devagar pelos caminhos transitáveis e, subindo na calçada submersa, nos largou exatamente dentro de casa. Quando aquela água toda escoasse, restaria uma grande e única sujeira. Mas as chuvas de Satolep tinham sempre, para mim, um sentido de limpeza, um sentido transcendente de limpeza. Quanto mais sujeira ficasse, mais limpo eu me sentiria. Com o movimento do táxi ao sair, uma onda invadiu o corredor de entrada. Eu bem poderia me ajoelhar naquela água turva e rezar. Então, essa experiência, vocês... Muito obrigado. Talvez muitos de vocês já tenham vivido essa experiência, né, da cidade ficar alagada e a água entrar para o corredor. Eu, quando criança, adorava quando me acordava de manhã para ir para o colégio e a rua estava inundada. A nossa rua ela fica assim, que é um rio. E aí o táxi, que era um táxi antigão, daquele tipo de filme de gangster ainda, o táxi subia pela calçada, o cara abria a porta, a gente pulava do degrau de casa para dentro do táxi. Aquilo era uma aventura incrível. E nunca me saiu aquilo da lembrança. Eu tinha uma sensação boa, assim. Por exemplo, um dia como hoje, né, que é um dia que, vamos combinar, é um dia horrível, né, mas me dá uma excitação que eu não sei bem descrever. Né? Eu tinha que sair para a rua, então, nos dias, eu, na verdade, prefiro os dias de sol, eu adoro o sol e tal, gosto, mas quando tem sol e está tudo lindo, eu quero, sei lá, andar na rua ou ficar em casa. Eu não me motivo internamente, criativamente, vamos dizer assim. Quer dizer, não me motivo, não, posso me motivar, mas não tanto, e eu não sei bem porquê, mas nos dias chuvosos em Pelotas, eu sempre, como se eu entro numa outra sintonia com o mundo, né? Então, por isso que acaba sendo recorrente para mim a presença das coisas. Né? Às vezes perguntam, o que te inspira? Eu acho que a gente não sabe nunca. Quem cria não sabe bem o que o inspira, não sabe nem por que cria. A gente tem uma necessidade de criar. E nesses dias, especialmente para mim, vem, às vezes, uma necessidade, uma motivação que eu não sei bem o que é. É como se eu estivesse, de repente, dentro de um filme, sabe? Assim, eu tenho essa sensação. Por isso, acho que eu sou tão preso a Pelotas e a minha casa. Eu falo nas goteiras aqui, né? E isso era... Claro, goteira também é uma coisa horrorosa, mas eu tenho sempre recordações muito boas das goteiras. Um balde na sala, um balde não sei onde. E, né? Passamos a vida ali na minha casa tentando consertar goteiras. Quando a gente veio do Rio embora para cá, eu passava no telhado arrumando, aí eu arrumava as telhas e ficava lá em cima um tempo, assim. Então, a vida na casa é um pouco trabalhar esse ambiente, né, criativo para mim. Esse primeiro livro, Pecode, foi isso. Então, ele tem uma história curiosa de como que ele iniciou. Às vezes, as pessoas têm ideia de que um livro, a gente sabe tudo antes dele começar. Né? Bom, tem autores que dizem, por exemplo, Rubem Fonseca, diz que ele sabe exatamente como o começo, o final, quantas páginas, inclusive, o livro dele vai ter. Se ele não tiver o final, ele não avança escrevendo. Né? Eu já penso, não vou me comparar ao Rubem Fonseca, evidentemente, mas para mim é diferente. Tanto que esse livro começou quando eu estava contando para vocês lá do Rio, né, que eu tinha um cotidiano, assim, um dia a dia de leitura, e eu pensei, por que eu não posso escrever? Eu tinha um pouco de insegurança, eu tinha um pouco de medo de tanto
tanto respeito que eu tinha com relação à literatura, à poesia, não me animava a me sentar e escrever. Me parecia uma coisa extremamente arrogante, pretensiosa. Vou me sentar aqui agora e vou escrever e tal. Mas, enfim, me motivei e um belo dia me sentei e a coisa que eu escrevi foi sobre os mamutes. Mamutes, aquele bicho pré-histórico, que aí começava assim: quando os mamutes se foram com a última geleira, os homens... Aí, porque na pré-história os mamutes saíram atrás de alimento e os homens pré-históricos foram atrás dos mamutes porque sabiam que eles iam encontrar alimento, então eles foram atrás. E eu descrevia uma tribo pré-histórica seguindo os mamutes. Sei lá por quê, não me pergunte, realmente eu não sei por quê. Só que eu escrevi um primeiro parágrafo, parei, e abri um segundo parágrafo e descrevi uma cena da minha infância com meu pai. Imediatamente. Saltei dali para uma coisa que não tinha nada a ver com mamutes, né? Saltei para a minha pré-história, vamos dizer. E totalmente assim, imprevisto por mim. Eu não me sentei pensando, vou escrever sobre meu pai, mas primeiro eu vou escrever sobre os mamutes, porque os mamutes, meu pai, blá, blá. Mas eu escrevi uma cena de infância e dali em diante seguiu essa história. Essa história viria depois de chamar Pequod, ou Picod, não sei como querem chamar, é um nome, para quem não sabe, é o nome do navio, de um navio baleeiro, na novela Moby Dick. Eles dão caça à baleia Moby Dick nesse navio chamado Pequod. E o Pequod, né, era uma tribo do Massachusetts, já extinta. E, bom, acho que todas as tribos estão extintas nos Estados Unidos, mas essa tribo já é extinta há muito tempo. Então eu chamo o meu livro de Pequod, embora ele não apareça nunca um barco no meu livro, né? Evidentemente é uma coisa simbólica. Eu lá pelas tantas, já morando em Pelotas, um dia eu comecei, porque aí eu nomeei o meu personagem que não tinha nome, o pai desse menino, que era uma projeção do meu pai, vamos dizer assim. Eu nomeei ele de Ahab, ou Ahab, que é o nome do capitão, né, do Moby Dick. E quando eu fiz isso, eu me dei conta que eu criava uma possibilidade de uma intertextualidade, quer dizer, um vínculo com outro texto, que seria o Moby Dick, e isso por si só se tornaria uma coisa interessante para a leitura, né? Se abre uma possibilidade de leitura paralela, enfim, de reflexão, né? Que eu acho isso muito enriquecedor assim, na literatura, quando a gente está vendo algo que nos lança para muitos lados, assim. Em certo momento eu decidi abrir cada parágrafo, cada capítulo com uma epígrafe extraída do Moby Dick. Eu vou, de certa forma, antecipando o destino do meu personagem na medida em que eu vou colocando trechos do Moby Dick, né? Então esse é o Pequod, minha primeira novela. Passaram-se muitos anos e eu escrevi uma segunda novela. Eu vou deixar um livro que é um ensaio para depois, embora eu tenha entrado nele antes. Esse livro Satolep, que é de um outro momento, também se passa... Esse aqui se passa entre Satolep e Montevidéu, basicamente, que meu pai é uruguaio, então nessa minha fantasia, a partir da minha história com o meu pai, da vida em família, esse mundo que eu criei, que não é exatamente o nosso mundo familiar, eu me situei nesses dois lugares, né? Já o Satolep, não, eu me voltei para Pelotas completamente, mas essa Pelotas que eu criei para mim, vamos dizer assim. A palavra Satolep, às vezes as pessoas me perguntam assim, quando é que eu fiz essa palavra, quando é que eu comecei a usar. Eu comecei a usar ela aos 19 anos, quando eu fiz uma música chamada Satolep, né? Eu queria falar de Pelotas, e na música, ali na prosódia, não cabia a palavra Pelotas por extenso, e eu achava muito redutor falar em Pelotas, porque se a gente diz Pelotas, é Pelotas, essa cidade que está aí, né? que é a cidade que nós todos compartilhamos. Mas Satolep já é uma espécie de mitificação desse lugar, né? E me dava muita liberdade de falar sobre a minha cidade, o meu lugar, sem necessariamente estar tendo que corresponder à realidade. Então, assim surgiu essa palavra. É uma coisa adolescente, tola, inverter uma palavra, né? Depois de todas as conquistas joycianas na literatura, nunca achei que pretendi que isso fosse uma coisa muito incrível, virar uma palavra, mas era mais porque era um hábito nosso de adolescência. Tempo que eu estudava na escola técnica, a gente escrevia ao contrário, dizia coisa ao contrário,
se chamava Ao Contrário. Por exemplo, eu estava lá lançando, acho que esse livro eu estava lançando, e veio um amigo meu e entrou na fila. Quando ele chegou, amigo, eu não via há muitos anos, ele assim para mim, Roti Viogu é Vitor Hugo, ao contrário, né? Para mim. E eu, O Valorama, Ariev Lisotem, que era o nome dele, Olavo Amaro da Silveira Neto. Olavo Valorama, Ariev Lisotem. E aí a gente se lembrou dessas coisas, porque ele foi na brincadeira já direto, porque ele sacou que Satolep era remetia um pouco a essa nossa brincadeira, né, do passado. E o Satolep tem uma característica que é o seguinte, eu tenho aquele álbum de Pelotas de 1922, que é de um sujeito chamado Clodomiro Carriconde, e ele é todo ilustrado com fotos de um fotógrafo misterioso, que ninguém sabe quem foi esse fotógrafo. Não tem ali na ficha técnica do livro, acho que não dava muito bola para fotógrafo na época. E eu pesquisando lá as fotos, olhando, revirando o livro, encontrei em uma foto que outra, às vezes na sarjeta de uma foto estava escrito Brizolara, ou então Brizol ponto. Né? Eu deduzi que era o fotógrafo achando um jeito de ficar na história, vamos dizer assim. Então, para mim, ele é o Brizolara. Depois foi o Chile até que me disse que achava que podia ser um Brizolara que tinha sido... trabalhava no Diário Popular, ele fazia uma série de coisas, era fotógrafo, fazia outras coisas, acho que era clicheirista que chamava, né? O cara que fazia clichês, coisa para jornal, coisa do tempo antigo que não se usa mais. Então, provavelmente, esse fotógrafo seja o Brizolara. E importante para mim, porque o personagem do meu livro, o narrador, é o fotógrafo, né, desse livro. Qual foi a brincadeira do Satolep? Eu comecei a pegar fotos da cidade, olhava as fotos e ali eu imaginava uma história para ela. Não necessariamente eu estava falando da realidade daquela foto, do que ela representava, mas do que eu imaginava que eu estava vendo ali. Né? Então eu vou ler para vocês um trechinho desse prédio aqui ao lado, que é o Colégio São José. Na foto ele tem o aspecto como ele era antes, depois ele foi mudado, mas é bem parecido. E tem um homem caminhando na calçada, diante das janelas, e eu tinha uma tia Dadá, que estudou aqui interna no Colégio São José, e ela me contava que as meninas, era tipo ela me dizia, eram umas 50 meninas, num grande salão, todo mundo dormia em quartos com dosséis, cada uma ficava na sua cama, de manhã batiam uma sineta para elas despertarem e tal. Então, a partir dessa narrativa dela, eu criei a história do São José. Eu consegui tirar a página que eu tinha usado para marcar, mas eu vou achar, segura aí. Não posso acreditar. Aqui, ó, achei. Só vou botar um casaco que eu estou louco de frio. Então, nessa foto do São José, tem um cara passando na calçada, um homem ali, e, na verdade, mais de um homem, até é um homem e duas mulheres. Está bem no cantinho da foto, se alguém tem o livro, né? Eles estão caminhando pela calçada. Eu imaginei que era de manhã e as meninas estavam acordando e no meio dos sonhos delas elas estavam ouvindo a voz daquele homem falando lá na calçada com aquelas mulheres e a forma como ele entrava no sonho delas, como é que aquilo se transformava para cada uma delas. O internato abre seus olhos ao ar e à luz que forcejam na umidade contra o peso de 50 cortinas brancas ao redor de 50 camas. 50 meninas tentam despertar, ocultas nesses 50 casulos de pano. O tempo mínimo que transcorre entre uma batida e outra da sineta, em 50 tempos se divide, e para cada menina sonolenta se dilata. São 50 antessalas do dia, forros inatingíveis, paredes indistintas que se abrem. Sozinhas em seus pavilhões de luz branca leitosa, as meninas produzem 50 feixes de imagens. Um pai monologa enquanto fuma o talo de uma rosa.
Um cavalo preto ao lado de um tabuleiro coberto de capim questiona as regras do xadrez. Um persuasivo vendedor de melancias gago. Um primo morto fala de sua morte para o papagaio em seu ombro. Uma reprimenda por rapadurinhas de leite derrubadas em uma calçada. Uma cariátide discursa no alto de uma casa. Jesus conduz meninas ao banho. Uma melodia que não é corrente de ar, mas planta venenosa suspensa. Um amigo traz notícias de casa. Um riso ameaçador. Um pedido por trás de uma veneziana. Um padre que tosse em uma sacada de púlpito. Um bispo que planeja uma fuga. Uma luz que é uma fala, que é um desejo. E um badalo dourado de sineta a bater num céu da boca é parte do que concebem as meninas encasuladas. Quando as 50 cortinas correm, a voz do homem que da calçada provocou a maior parte das imagens está longe das janelas do internato. 49 meninas despertas não saberão da sua passagem. Uma delas, no entanto, vai até a janela e o vê pelas costas. Para ser meu primo, só lhe falta sobre o ombro o papagaio. É o que pensa antes de tomar na fila um lugar entre duas colegas que, como ela, nem sabe que sonharam. Obrigado. Então, o Satolep, esse trecho que eu li, ele vai, assim como esse outro trecho aqui, vão em páginas pretas. Isso é uma ideia da editora, a falecida Kozak Naif, né, que num momento foi a melhor editora do Brasil. Ele fez essa edição linda, que agora a gente tem pouquíssimos exemplares. Eles bolaram, então, páginas pretas para os textos ligados às fotos, porque eu fui escrevendo, para cada foto de Pelotas, eu escrevia uma pequena ficção. Era como se fosse um instantâneo literário para um instantâneo fotográfico, né? Só que um dia eu fui escrever sobre uma foto da estação ferroviária e essa história cresceu muito. Ela passou de uma página, porque eu queria mais ou menos manter o tamanho do texto e o tamanho da foto, para ficar graficamente uma coisa estruturada. E, bom, eu não consegui parar de escrever sobre aquela foto, e aí me veio a ideia seguinte, porque originalmente o livro seria apenas de fotos e suas respectivas histórias. E aí eu achei que eu poderia construir uma história longa que fosse intercalando, né, que fosse intercalada pelas fotos com suas pequenas histórias, né? Só que, claro, o desafio era como é que eu vou fazer tudo isso se justificar. Então eu fiz aquele personagem que narrava as páginas, que escrevia nas páginas brancas, era um personagem que estava voltando para Satolep, se chamava Seu Bor. Seu Bor é Robles, ao contrário. Você lembra do Robles, o fotógrafo aqui da 15, né? Não sei quem conheceu o Robles, agora é um lugar horrível ali, dessas de que vende alguma coisa qualquer ali, mas era um salão de fotografia muito lindo, uma coisa muito bacana. Tu entrava ali dentro, era tudo de madeira, era mágico, tinha aqueles cenáriozinhos para as fotos de criança, era muito bacana, era um lugar que tinha que ter sido preservado em Pelotas, assim. Mas, enfim, as coisas vão mudando e a gente não consegue, ainda mais no Brasil, né, preservar esse tipo de coisa. E então eu imaginei esse personagem, o Seu Bor, voltando. O personagem Seu Bor volta e no dia do aniversário dele de 30 anos. Ele nunca explicita para o leitor por que ele não chega e vai para a casa dos pais. Ele está fora, desde criança ele está longe de Satolep. E ele, por algum motivo, não tem coragem de ir para a casa paterna. Ele prefere voltar para a cidade, se estabelecer na cidade, começa a trabalhar usando esse nome, que na verdade não é o nome dele, é o nome que ele deu para ele quando ele foi embora. Ele se autobatizou, né? E bom, vocês veem que é uma trama bastante confusa mesmo. Mas o livro todo é assim, se faz um pouco com essa ideia da serração pelotense. Então ele é uma combinação de uma escrita bem rigorosa com essa espécie de névoa temática, né? Eu queria que justamente o leitor se perdesse, se encontrasse, mas do que ele está falando? Voltou aqui, entende? Eu queria que o leitor, que a forma
de certa forma, traduzisse a cidade, né? Porque Pelotas, para mim, mais do que uma coisa emocional, sentimental, a cidade onde eu nasci, vivi isso, vivi aquilo, ela para mim, sempre foi uma grande sugestão formal, né? Uma cidade planejada, uma cidade com determinado padrão de arquitetura, né? Tudo isso, para mim, sempre foi muito, muito estimulante para escrever, para compor, para fazer tudo o que eu faço, para fazer arranjos, para tudo mais, né? Um dos desafios do livro para mim é que a certa altura eu tenho que lidar com a decadência da cidade, né? E aí, bom, eu não conto para vocês, porque vai que vocês resolvam ler o Satolep, mas enfim, o Satolep tem uma das chaves, tem gente que às vezes me pergunta, por que tu deixou o final em aberto, não terminou o livro? Eu disse, não, eu terminei o livro. Só que a história grande vai sendo narrada nas páginas brancas e ela é concluída nas páginas pretas, entende? No final é como se o fotógrafo estivesse fotografando a si mesmo quando menino, quer dizer, há um giro de tempo aí, porque qual é a brincadeira? Essas fotos foram feitas em 1922 e eu, no futuro, Vitor, fui lá e escrevi sobre elas. Para cada foto eu criei uma história. E no meu livro, o que acontece é o contrário. Esse fotógrafo vai encontrar um álbum com textos escritos e ele vai lendo os textos um a um e vai se dando conta que os textos dizem respeito a fotos que ele está fazendo da cidade. Então ele deduz que aqueles textos narram o destino dele, de certa forma, narram uma espécie de volta dele para casa, né? E ele não se antecipa, ele não sai lendo tudo, ele vai se deixando levar o sabor da intuição. Às vezes ele faz uma foto e tem a intuição de que ela vai estar dentro do álbum, ele vai lá e de fato a foto está lá, o texto está lá relativo à foto dele. Então é uma brincadeira com a inversão do tempo, assim, né? É um livro em que eu tive a felicidade de encontrar o João Simões Lopes Neto. Posso dizer que realmente o encontrei, porque foi assim, eu escrevi sobre ele ia meramente encontrar o meu personagem nessa noite dos 30 anos. O meu personagem chega, ele vai para um hotel, o Hotel Aliança, que existia ali no centro, e dali ele vai no Café Aquário, ele sai para caminhar pela rua, né? Ele vai falando em pedra, em nuvem, vai discorrendo, aí ele chega na esquina do Café Aquário, está tudo embaçado assim, aí ele vê aquele burburinho lá dentro, ele entra, está cheio de gente, depois ele está lá dentro e escreve o nome dele no vidro, escreve Seu Bor, né, no vidro, e aí um cara vesgo mete o olho por fora, assim, quando ele escreve, e é o João Simões Lopes Neto. E aí esse cara entra e vai falar com ele, achou que ele estava chamando ele do outro lado. E aí eles acabam, o João Simões Lopes Neto senta com ele, eles começam a conversar, só que o João Simões foi um personagem fascinante, assim, né? Eu comecei a ler sobre ele para construir o personagem, fiquei tomado por ele. Eu poderia tirar, inclusive, a parte do livro em que ele aparece e fazer um livrinho à parte, um pequeno livro, porque eu dediquei muitas páginas a ele, né? E aí ele se torna uma espécie de ente, assim, no livro, que ele vai morrer e depois ele vai voltar como uma espécie de guia do meu personagem nessa sua volta a Satolep, né? Foi muito, muito bom, muito prazeroso voltar ao João Simões, escrever sobre ele, tecer algumas ideias e tal. E não é só ele a única pessoa real do livro, né? Tem o Francisco Santos, que foi um português que viveu em Pelotas, um dos caras que construiu o Teatro Guarani. O Francisco Santos tinha Guarani Filmes em Pelotas, que hoje em dia é numa casa ali na Teles, esquina Deodoro. Foi ali era Guarani Filmes, ele morava ali, era a empresa dele. A casa, inclusive, está à venda. Quem tiver R$1,5 milhão pode comprar. Vão gastar mais R$1 milhão para restaurar, mas eu, se tivesse, compraria, só para restaurar ela e ficar lá dentro da Guarani Filmes. E o Francisco Santos foi também uma figura incrível. Assim, ele fez o primeiro longa-metragem do Brasil, foi feito por ele, chamava-se O Crime dos Banhados. E os atores eram os pais da Marília Pêra, aquela atriz. Esse filme se perdeu completamente, mas tem um filme dele que existe, se vocês quiserem ver, que chama-se Os Óculos do Vovô, que deve ter sido provavelmente o primeiro curta-metragem feito no Brasil também. Se não é o primeiro, é o mais antigo preservado. Eu vi, são uns fragmentos, são uns pedaços. É um vovô que está
num jardim de óculos, ele pega no sono, vai um menino lá e pinta os óculos do vovô de a lente de preto, uma coisa assim, aí chama o vovô acorda e acha que ficou cego. É uma brincadeira, assim, e é um filme muito legal. Esse cara foi muito importante para a cidade, assim, e além dos filmes, vocês vejam, ele se meteu numa série de outras coisas. Aí isso aí os irmãos Lumière recém tinham inventado o cinema, ele já apareceu aqui com um cinematógrafo fazendo essas coisas, né, incríveis, com um pioneirismo fantástico. Também tem o Lobo da Costa, no livro aparece. O Lobo da Costa foi um poeta muito popular no seu tempo, inclusive ele era um pouco menosprezado assim, pelos ditos homens de cultura, das letras e tal, para ele ser realmente um autor popular. Assim. Era um poeta querido pelo povo, os versos dele eram conhecidos, né? Poucos dos cultos permaneceram, né? A maioria desapareceu, mas o Lobo da Costa ficou até hoje. Aí muitos versos dele são conhecidos, ele é uma figura importante. Era um cara muito doido, assim, era muito bêbado, né? Então tem a morte dele, ele morreu, para quem não sabe, ali no final da Rua Argolo, tem acho que tem ainda o monumento dele ali, né? Que a gente brincava, que dizia ali Francisco Lobo da Costa. Quando a gente era guri, a gente passava ali e tinha caído o C e estava assim, Francis, o Lobo da Costa. A gente chamava ele de Francis, o Lobo da Costa. Né? Então a gente ia lá ver aquele busto do Lobo da Costa ali naquele lugar. Dizem que ele morreu, ali era um banhado, havia um roseral, ele saiu uma noite muito bêbado, ele foi judiado, não sei se assaltaram ele, o que fizeram, ele foi encontrado, não sei se de cirolas, me parece, só de cirolas, jogado num roseiral e não sobreviveu, né? Teve uma vida muito dramática, assim, e ele viveu essa coisa da poesia romântica, não só produziu, mas como ele foi um romântico que, enfim, ele viveu aquilo na própria pele. Tem também o Menezes Paredes, que é um poeta, esse era também desconhecido para mim quando eu escrevi. Não me lembro como eu descobri o Menezes Paredes, talvez tenha sido lendo um livro do Guilhermino César, da História da Literatura do Rio Grande do Sul, que ele fala sobre Menezes Paredes, que foi um poeta pelotense, muito desafortunado também. Só que esse desconhecido, eu nunca vi nenhum livro dele, parece que existe, agora não vou me lembrar do nome do livro dele, mas é um livro só. E ele foi espinafrado por um crítico, como é o nome daquele crítico da época? Que era um crítico português. Diz aí, não lembro? Não vou lembrar agora, mas enfim. Não merece ser lembrado. Pronto. Não, mas esse cara era tipo aquele crítico terrível, vamos dizer assim, o cara que espinafrava todo mundo e acabou com a raça dele. Assim, chamou ele de poeta medíocre e ele se arrasou, se acabou, ficou desmoralizado, morreu um pouco depois, assim, morreu doente, de tuberculose, uma coisa assim. Também foi um cara de vida dramática. Não me lembro se tem mais alguém real no livro, deve ter, mas já está assim de bom tamanho. E no meio desses personagens, aí eu fiz o meu personagem, o Seu Bor, chegar e circular na cidade e andar com essas figuras. Eles formam uma espécie de grupo, né, de artistas e aí tem toda eu vou passando pelos lugares e tal. Foi um livro muito bom de escrever e me levou 8 anos, mas não, mais uma vez não foram 8 anos de trabalho, porque quando eu escrevi o Satolep, ele saiu acho que em 2008, eu já tinha feito muitos discos assim, né? Eu gravei 11 discos e esses 4 livros foram intercalando alguns períodos assim de produção voltada para a música, né? Bom, e meu livro mais recente é esse aqui, A Primavera da Pontuação, que é dedicado a Ana Ruth, a minha patroa. Eu assaltei a biblioteca dela lá em casa e a gente tinha um hábito, agora não temos mais, temos sempre que isso, agora com a nossa neta a gente vai retomar esse hábito, quer dizer, um hábito meu, coitada, eu estou passando para ela também, mas é que a gente senta na mesa e eu fico dizendo bobagem para eles, assim, né? E aí a minha filha pequena, especialmente a Isabel, a gente sentava para comer assim, aí chegava um suco de laranja, por exemplo, na mesa, eu dizia, Bel, sabe a origem da palavra laranja? E ela, já fazia assim, qual é, pai? Aí eu dizia, não, é que tinha lá no tempo antigo, quando essa fruta amarelinha, redondinha, não tinha nome,
né? Tinha um homem que tinha um pomar dessa fruta sem nome, e ele sempre chamava a filha dele de Anja. E ele, um dia ele disse para a filha, busca lá para o pai, lá Anja, dizia. E as pessoas ouviam ele falar, pega lá para o pai aquela frutinha, lá Anja. E aí lá Anja, ficou laranja. Claro que uma história, além de idiota, sim, falta alguma coisa para explicar, né? E ela assim, tá, e por que o R de laranja? Aí eu ali com ela na mesa, e a Ana estava fora, aí a Ana mandou a resposta de lá, né? A Ana, como professora de linguística, o que tu dissesse mesmo, Ana? Porque a língua não gosta de hiato, inseriu uma líquida não lateral, alguma coisa assim. Aí vocês imaginam, eu... Ele, pai, por que o R? E eu... Aí quando eu ia pensar no negócio, eu ouvia a voz da Ana assim, porque a língua não gosta de hiato e inseriu aí uma líquida não lateral. Laranja não dá, e laranja. Aí tá. Então, dessas bobagens, assim, sempre salvo pelo conhecimento da minha mulher, esse livro mais ou menos foi se fazendo. Então, claro, eu, coitada, todas as bobagens que eu escrevia, eu chamava ela, eu disse, Ana, vem cá, pelo amor de Deus, olha isso. Eu sempre ri mais que ela do livro, mas o livro realmente é muito engraçado, eu acho. E ele começa de uma ideia que a gente usa muito, assim, que é atropelou a pontuação. Fulano atropelou a pontuação, escreveu de tudo que é jeito e tal. Então, partindo disso, eu fiz uma brincadeira que não parei nunca mais de fazer, virou um livro. Eu comecei a escrever um primeiro parágrafo, fui para outro. Quando eu vi, comecei a abrir a gramática, voltei a estudar a gramática, né? E me lembrei que eu, quando era guri, às vezes eu tinha prova e tal, e eu não conseguia me lembrar muito bem das coisas, e eu inventava alguma besteira para aquela definição, né? E aí não esquecia mais. Por exemplo, a gente foi ver a peça do Peninha Bueno, agora que ele veio aqui em Pelotas, né? E ele conta, ontem nós estávamos conversando sobre isso, ele conta do Ganga Zumba, que foi um líder dos escravos. O Ganga Zumba foi um líder meio pelego, assim, meio traíra, e aí a tribo lá dos Palmares acaba matando o Ganga Zumba porque ele queria devolver os escravos para Portugal. Parte dos escravos, né? Fez um acordo, assim, né? E aí os escravos envenenam o Ganga Zumba, os escravos fugidos que estavam ali no quilombo, né? E o Ganga Zumba, então, o Peninha se atirou no palco e falou, e mataram o Ganga Zumba. Aí ficou deitado no palco. E depois de Ganga Zumba veio o Zumbi dos Palmares. Aí ele fez esse link muito bobo, né, do zumbi que veio a partir, porque o outro que realmente é o herói brasileiro, que veio depois do Ganga Zumba, é o Zumbi dos Palmares. Então, eu usava muito esses recursos, assim, essas besteiras. Por exemplo, se eu fosse fazer uma prova, assim, zumbi, quem é? Vai cair na prova. Mas não, o zumbi é aquele que veio depois, o cara morreu, depois veio então o zumbi que pegou a liderança e tal. Ok. Então, eu vou ler uns trechinhos desse Primavera da Pontuação. Certa manhã pintou-se um quadro negro. Uma palavra caminhão, dessas que trafegam ameaçadoramente inclinadas, carregadas de letras garrafais, atropelou um ponto em uma esquina de frases e fugiu. Revoltada, a pontuação que a tudo assistira aglomerou-se no local do acidente. Exclamações nervosas e interrogações confusas logo instalaram o caos, provocando um avanço descontrolado de palavras, seguido de grave engavetamento, ao fim do qual uma palavra pneu rodou na direção de uma padaria, bateu no meio-fio e, saltando sobre o padeiro, chocou-se contra o balcão, quebrando o vidro do mostrador e espalhando palavras pãezinhos para todos os lados. Um polvilho finíssimo subiu com força entre estilhaços, para depois descer suavemente sobre os ombros de um guarda-pó que chegava com o objetivo de controlar a situação. Tratando de não ser seguido, Caminhão costurou e descosturou frases obscuras e sem fundamento que discorriam do centro em direção à periferia. Palavra ônibus, sua mulher, estranhou ao vê-lo chegar em casa. Ele, que costumava voltar do trabalho apenas para o almoço ou no fim do dia, seguido sempre de uma exclamação, aparecia desta vez no meio da manhã e com um desanimado ponto final no para-choque dianteiro.
Caminhão, ela perguntou, aconteceu alguma coisa? E ele, algo horrível, atropelei um ponto, ele contou nervoso. Será este aqui? Perguntou ela, mostrando o para-choque. Ele correu para ver. Pensei que o havia esmagado ou atirado longe, parece estar vivo. Caminhão carregou o ponto com todo cuidado e deitou-o na cama do quarto de hóspedes. Superlativo, o cachorro, pressentindo a alteração na rotina da casa, começou a latir no pátio. Caminhão pediu à mulher que o fizesse parar. Ele está chamando atenção, ninguém pode saber o que aconteceu. Superlativo era inteligentíssimo e, por isso, muito inquieto, mas era também o mais obediente dos cachorros. A palavra ônibus foi até a janela basculante da cozinha, que dava para o pátio, mandou-o ficar quieto e ele obedeceu. No local do acidente, o guarda-pó percebeu que a confusão era grande demais e pediu reforço imediato. Enviaram-lhe um guarda-roupa e um guarda-volumes. Mesmo assim, a situação foi ficando fora de controle, pois a pontuação, que se movimentava com muita rapidez, estava exaltada além da conta. Exclamações denunciavam aos gritos a falta de segurança no trabalho. Interrogações questionavam a competência dos guardas e do governo. Vírgulas intrometiam-se em todos os grupos, tornando os debates intermináveis. Chegavam pontos de todas as direções. Tomados de indignação, cada vez mais alterados, amontoavam-se na esquina onde, a certa altura, começaram a protestar com palavras de ordem. A aglomeração atingiu tal proporção que se formou uma pilha negra e imensa, cujo ponto culminante era o mais inflamado. Colchetes e parênteses começaram a circundar aquela montanha convulsa numa procissão lenta e contínua. 2 pontos e aspas acusavam: atropelado. Reticências se posicionavam falando fundo a imaginação: desaparecido. 3 pontinhos. E então... Obrigado. Então, como vocês veem, assim, não tem seres humanos na história, mas não tem entre aspas, porque tem toda a linguagem está aqui, né? A gramática, e quem tem linguagem, quem tem gramática são os humanos, né? Bom, então essa é a primavera da pontuação. O outro livro, para encerrar, é A Estética do Frio, que tu traduziu para o francês, né? Muito boa a tradução, por sinal nunca entendi, porque eu não sei francês, mas é maravilhosa. Não, eu treinei, apresentei lá em Genebra e foi muito bem recebida, viste? Eu entendia só esse texto em francês. Bem, e A Estética do Frio, eu vou ler aqui um trechinho dela. Precisamos de uma estética do frio, pensei. Havia uma estética que parecia mesmo unificar os brasileiros, uma estética para a qual nós, do extremo sul, contribuíamos minimamente. Havia uma ideia corrente de brasilidade que dizia muito pouco, nunca o fundamental de nós. Sentíamos-nos os mais diferentes em um país feito de diferenças. Mas como éramos? De que forma nos expressávamos mais completa e verdadeiramente? O escritor argentino Jorge Luiz Borges, que está enterrado aqui em Genebra, escreveu: a arte deve ser como um espelho que nos revela a nossa própria face. Apesar de nossas contrapartidas frias, ainda não fôramos capazes de engendrar uma estética do frio que revelasse a nossa própria face. Essa ideia da estética do frio surgiu quando a gente morava no Rio de Janeiro, era no final da década de 80, e estávamos eu e minha patroa vendo o Jornal Nacional na televisão, e era junho, era como agora, assim, é junho, né, que nós estamos? Não, maio. Mas era tipo agora, assim. Só que aqui, lá no Rio, eu estava assim, só de calção, tomando mate de noite, e a gente viu no jornal uma matéria sobre sobre uma micareta, aquele carnaval fora de época que tem no Nordeste, né? E aí a gente ali olhando aquilo, tomando de chimarrão e tal, eu pensei, bom, eu nunca estaria atrás daquele caminhão, assim, né? Essa festa, o espírito dessa festa não me chama. E eu achava engraçado, porque afinal de contas era inverno, né? Mas aquilo ali era transmitido com a maior naturalidade, assim, do mundo, que tivesse todo mundo seminu atrás de um caminhão, como se fosse para nós, sei lá, o carnaval em fevereiro, alguma coisa assim. E no mesmo jornal passou uma matéria sobre a chegada do frio no sul. Aí vieram aquelas cenas nossas, tenebrosas, aquelas esquinas vazias, aquele vento batendo, as crianças escrevendo no vidro dos carros, os caras de ponchos e tal. E, claro, aí vendo aquilo ali, eu me senti assim, estranho, né? Aquele lugar, distante, não distante do Rio Grande do Sul,
mas distante do lugar onde a gente estava. A gente morava em Copacabana e eu tive um desconcerto, porque aquelas imagens eram, inclusive o jornalista falava, o clima europeu do Rio Grande do Sul, era como se fosse extravagante haver frio no Brasil, né? Eu tinha acabado de viajado pela Amazônia, pelo Norte, Nordeste, fazendo shows e tal. Até era o projeto Pixinguinha, que era um projeto lindo, que viajavam 2 artistas. Na época eu tinha viajado com a Elza Soares, mas já tinha feito com outros artistas também esse espetáculo. Então eu tinha bem claro para mim assim que aquela estética que eu via naquelas imagens do Carnaval fora de época, de certa forma elas falavam mesmo um pouco daquele Brasil tropical, aquele país que o mundo vê como tropical, né? Um país do calor, da rua, da festa, da celebração. Não dá para dizer que todo o Brasil é assim, né? Mas ele responde por muita coisa do Brasil. Naquele momento eu me dei conta que nós do Sul contribuímos minimamente para que aquela imagem do Brasil tropical existisse, e que a ideia de um Brasil tropical falava muito pouco de nós do Sul também, certo? Ao mesmo tempo eu pensei, ok, mas nós não temos uma estética do frio que fale de nós. Foi quando me ocorreu essa expressão, porque me dava conta naquele momento que o frio nos simbolizava. Não que a gente tenha frio todo o tempo, ou que o frio seja uma exclusividade nossa, mas o frio nos simboliza. Dentro do Brasil é o lugar onde faz frio, né? Simbolicamente sempre é o sul, é o lugar do Brasil frio, vamos dizer assim, né? Então o frio nos simboliza e nós simbolizamos o frio dentro do contexto brasileiro. A partir dessa expressão, a estética do frio, eu comecei a me perguntar como seria uma estética do frio. E essa é uma novela bem extensa que eu teria que dar uma palestra de mais umas 4 horas aqui, que seria para discorrer sobre isso, que na verdade é uma busca de uma estética do frio, né, de uma maneira de falar, não só, claro que é sempre uma reflexão minha pessoal, mas eu acabo falando sempre no plural, em nós, porque o artista, por mais que ele seja um sujeito, tenha uma cabeça, ele nunca pode ser dissociado do seu contexto. Então eu acabo falando do meu lugar, é Pelotas, é Rio Grande do Sul, é o nosso posicionamento dentro do Brasil, né? Lá pelas tantas, nesse livrinho, ele é concluído com uma frase que diz o seguinte, não estamos à margem de um centro, mas no centro de uma outra história, porque um jornalista uma vez me perguntou como é que eu me sentia, eu já morava em Pelotas, tinha voltado, como é que tu te sente produzindo música assim, à margem do centro? Aí aquilo eu já tinha ouvido isso muitas vezes, mas naquele momento me incomodou, porque eu não gostei da ideia de me sentir à margem de algo, né? Porque eu achei que isso era muito injusto com o Brasil, com os brasileiros, como se só o centro tivesse relevância e todo o resto está à margem. Aí eu respondi para ele, não estou à margem de um centro, eu estou no centro de uma outra história, ou seja, eu estou correspondendo à minha formação, né? Que é exatamente um outro lugar. Eu quero pensar o meu lugar e a minha produção como um centro de algo. E aí, se eu penso geograficamente que centro é esse, nós temos no Rio Grande do Sul essa nossa formação de fronteira, né, que é Brasil, Uruguai, Argentina e nós assim nesse centro, nessa espécie de transição. E todos nós sabemos, né, que isso é real. Vocês estão tomando mate, né? Logo ali em cima ninguém mais toma mate, mas para baixo todo mundo toma. Não preciso nem falar para vocês da quantidade de vínculos que nós temos, linguísticos, familiares, culturais, tudo com os países do Prata, né? E isso foi muito interessante porque me fez refletir sobre o meu próprio trabalho, a minha produção, me deu uma espécie de, vamos dizer assim, para não querer fazer o trocadilho, mas me deu um norte para a minha reflexão, na verdade, né? Como o Torres Garcia, aquele pintor uruguaio que virou o mapa e botou o sul no norte, né? Para mim foi um norte também a ideia de perceber essa particularidade de ser um brasileiro do sul, de começar a pensar como é isso, como é que eu posso falar de mim sem ser uma estereotipia, sem ser, porque na época no Rio, uma coisa que eu como compositor me incomodava muito, assim, ninguém tinha ideia como era a música no Rio Grande do Sul. Para eles a música do sul era só coisa de gaúcho, entendeu? Não, é como se não existisse música urbana. E aí eu comecei a olhar para a nossa música, ela realmente era muito indefinida, a minha própria música, de todo mundo que eu conhecia. Nós vivíamos muitos conflitos internos entre os grupos roqueiros, os pessoal da MPB, nativistas, todo mundo se odiava.
entende? Então, e eu sempre gostei um pouco de tudo, né? Então, para os roqueiros eu era velho, porque eu fazia milonga, para o pessoal nativista eu era, sei lá o quê, vendido, porque eu fazia rock, e para o MPB eu era sei lá o quê, entende? Então, eu queria transitar por tudo, né? Eu queria, e isso se tornou para mim uma espécie de busca de uma linguagem síntese, né? De todas as nossas linguagens formadoras, vamos dizer, aqui do Sul. É um papo longuíssimo, prometo que não vou entrar nele, mas ainda continuo metido com essa história de estética do frio, até porque ela saiu um pouco do meu universo, ela se expandiu, tem muita gente falando sobre estética do frio aí, inclusive com definições absolutamente antagônicas à minha, que eu acho uma coisa interessante, né? E eu estou sempre sendo convidado e provocado a falar sobre isso, e nesse momento eu estou, inclusive, tentando voltar a escrever sobre o assunto, porque como essa palestra que eu apresentei lá em Genebra, na Suíça, ela foi muito concisa, então muita coisa ficou meio cifrada para muita gente. Muita gente, às vezes, passou batido por alguns detalhes e fica aí levantando questões que não dizem respeito ao que é, de fato, a estética do frio, para mim, pelo menos, né? Mas é isso, então. Aqui falei sobre esses 4 livros, eu imagino, né, que daqui vão sair professores, escritores, comunicadores, gente ligada às letras, tradutores, né, se vocês tiverem uma boa professora, e coisas assim. E eu vou agora abrir para vocês perguntarem coisas. Não sei se temos, como é que a gente está de tempo, eu falei talvez demais, né? Mas se vocês quiserem tirar alguma dúvida, perguntar coisas, fiquem completamente à vontade. Não, tem gente que diz que eu defendo que as pessoas têm que usar bombacha e bota, por exemplo. Entendeu? Já vi de tudo, assim. Tem outros que acham que eu sou contra o gaúcho, entende? Então são coisas mais assim, que eu sou separatista, né? Vem de tudo. Vem as coisas mais doidas, assim, eu já ouvi, né? E que não são verdade, né? Essa questão do gaúcho, por exemplo, eu sempre digo assim que o gaúcho está aí, a ideia do gaúcho, a imagem do gaúcho, evidentemente ela é romanceada, a pílula foi dourada através da história, né? Mas a gente queira ou não, a imagem do gaúcho está aí, entende? Eu, por exemplo, eu sou um compositor aqui nascido em Pelotas, a gente nunca teve um cotidiano de ver gaúcho e tal. Depois que eu casei com a Ana, que eu passei aí mais para Rosário do Sul, que é a terra dela, eu até convivi mais com o campo, com as pessoas que talvez mais próximas do gaúcho, enfim, da literatura e tal, né? Mas eu acho que eu relativizei um pouco a coisa, assim, porque eu acho que esses mitos, essas lendas que a gente cria, elas passam a fazer parte do nosso imaginário, a gente tem que lidar com isso. Por exemplo, eu componho milongas e me comovo com milongas, mas tem gente do tradicionalismo que acha que eu não tenho direito de compor milongas, porque eu não sou um cara do gauchismo, porque eu não gosto do tradicionalismo, porque nem a cavalo eu sei andar, entendeu? Então, esse tipo de coisa, assim, esse tema foi naturalmente polêmico, assim, em muitos aspectos, e muito por isso, assim, né? Porque cada um ouve, faz o seu interpretaço, às vezes muito precipitado, e gera esse tipo de ponto de vista. Até coisa assim, que eu adoro o frio, que eu detesto, que a estética do frio é uma negação do tropicalismo. Não tem nada a ver com negação do tropicalismo, entende? Até o tropicalismo é um troço que aconteceu na minha infância, vamos dizer assim, entende? Nem é algo presente para eu reagir ao tropicalismo, quer dizer, é uma coisa realmente passada, não que não tenha importância, tem até hoje, e inclusive quando eu convidei o Caetano Veloso para gravar uma música comigo no disco Telibabe, eu escrevi uma carta para ele e disse, olha, aprendi muito com o tropicalismo, essa mistura de gêneros, porque o tropicalismo fazia assim, o Caetano gravava um tango, uma música contemporânea, um rock, uma canção do Vicente Celestino, tudo misturado, entendeu? Mas tudo junto, todas as coisas eram tratadas, as diferenças entre os gêneros elas eram evidenciadas, era o contraste que fazia o resultado. Eu disse para ele que eu estou buscando não é essa mistura de gêneros, vamos dizer assim, na superfície visível. Eu quero encontrar uma linguagem síntese que esteja
na subjacência, vamos dizer assim. Eu tenho a pretensão de buscar uma sonoridade que tu diga, ou se diga, uau, isso é bem do sul do Brasil, esse tipo de violão, esse tipo de acorde, essa musicalidade é bem do sul, entende? Não precisa ser uma milonga, pode ser um samba, por exemplo, mas é uma ambição de encontrar essa maneira de fazer, né, esse fazer, que a pessoa olhe e diga, uau, isso é bem daquele lugar, lá como a gente diz, isso é tipicamente Tom Jobim, isso é tipicamente Piazzolla, por exemplo. Não? Então já passo o microfone. Em primeiro lugar, eu quero te dizer que eu estou bem nervosa. Obrigada pelo autógrafo, que eu não tive coragem de pedir. Eu pedi para um colega. Mas, assim, quando eu tive a pretensão de ler Satolep, que é o meu livro preferido, foi uma professora de espanhol que nos recomendou. E eu falo pretensão porque eu confesso que eu não consegui entender, e isso é ótimo, eu não consegui entender o livro num primeiro momento que eu li. Eu achei que eu que estava viajando muitas vezes, mas aconteceu um fato curioso comigo depois de ter lido Satolep, porque eu nunca mais frequentei Café Aquário do mesmo jeito. E eu amo chuva também, então toda vez que está chovendo e o Café Aquário fica enevoado, eu lembro do livro. E eu conheci uma pessoa muito importante para a minha formação, para eu ter escolhido o curso de letras, por causa do teu livro, por causa do Café Aquários, porque eu estava passando pela calçada do café e uma pessoa escreveu no livro, desenhou um coração no vidro, e eu automaticamente remeti ao livro, né? A tua passagem no livro. E aí eu entrei para tomar um cafezinho, e essa pessoa era um poeta que havia palestrado na escola onde eu estudava. E aí ele me reconheceu, porque eu sou muito metida. Eu havia feito muitas perguntas para ele, como agora. E nós conversamos, e na nossa conversa, ele me deu um livro de presente, e eu acabei optando pelo curso de letras. E o que eu quero te dizer é uma rasgação de seda, mas eu não me importo, é que, assim, eu tinha um trabalho que me obrigava a viajar muito pelo país. Eu tinha um comércio, então eu viajava bastante. E eu, com aquela síndrome de vira-lata, eu escondia a minha procedência, a minha origem, até ler o teu livro. A partir de então, eu sou uma pessoa que chega nos lugares me anunciando. Eu sou de Pelotas, do Vitor Ramil. Eu sou de Satolep, inclusive eu uso a hashtag Satolep em tudo que eu posto da cidade, os prédios que eu aprendi a amar, as ruas, a névoa que eu sempre gostei. Então, é mais um agradecimento e um reconhecimento que quem ama letras e literatura não tem como amar a tua obra. Muito obrigada, viu? De verdade. Muito obrigado, muito legal, viu? Muito bom. Quem mais, gente? Ele lá, fala alto aí, fala bem alto. Hã? Ele já não está ouvindo, vem. Tá bem. Boa noite. Eu queria te perguntar, Vitor, sobre... Espera aí que está batendo nas pessoas o fio. Sobre... Hoje tem essa questão toda das universidades e tal, desse ataque mesmo que está sofrendo... não só me parece a instituição universidade ou instituição ensino, mas eu tenho pensado muito sobre como parece que tem todo um Brasil, toda uma ideia de Brasil que está sob um certo ataque, dentro de um certo conflito, assim, como se houvesse uma exclusividade entre diferentes ideias de Brasil. Assim, dá para ver que a universidade aí está como uma espécie de avatar de uma coisa mais ampla, assim, de uma coisa que é muito importante, né? E que às vezes parece que eu tenho a impressão que não consegue se traduzir nessa arena política de polarizações e tal, que são às vezes aspectos mais sutis disso
desse pensamento sobre o Brasil que eu vejo em artistas, às vezes, em escritores. Tu falou do Caetano aí, eu acho que tu é meio que um Caetano do Sul, no sentido que vocês têm em comum essa coisa de ser alguém que está tentando pensar o país, assim, sabe? São artistas que fazem música, que escrevem, e dá para ver que sempre nesse fazer artístico assim, tem um pensamento do Brasil. E achei que era uma questão interessante para colocar, porque eu, pelo menos, tenho pensado muito sobre isso, assim, como é que a gente faz para conseguir mostrar, parece que tem muito uma necessidade de identidade, e parece que esse lado todo da jogada não lida muito bem com identidade, porque, claro, pensar identidade nacional tem razões boas e importantes para a gente ter dúvidas em relação a isso, mas me parece que justamente os artistas, por exemplo, o que tu fala sobre a estética do frio, me parece que é uma maneira transversal assim de chegar na questão de o que é o Brasil, que não chega dizendo o Brasil é isso ou é aquilo, mas sim traz um outro lado, conta isso, uma outra história, vai somando, assim, sabe? E sei lá, eu tenho pensado em como que a gente faz para avivar isso, porque parece que isso está em risco e que a gente não consegue assim mostrar esse Brasil diverso, né, de frios e de tropicais e de, enfim, só queria colocar essa questão assim, desculpa ter demorado muito tempo para. Não, tá bem, uma questão importante, né? Eu diria que é a nossa questão do momento, de todos nós, artistas ou não artistas, né? É uma questão muito grave que a gente está vivendo, assim. Vocês todos como universitários estão sentindo e vão sentir isso na carne, né? É uma tentativa de desmonte da educação, da cultura. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje é um encontro de educação, arte, cultura, tudo uma coisa sintetizada. Quer dizer, eu não sou um professor, mas eu estou falando para vocês da minha experiência como autor, né? Só a nossa conversa aqui já é uma forma de resistência, vamos dizer assim, né? A gente vai fazendo o que a gente pode, vamos dizer assim, porque o que a gente vai fazer? E, além do mais, a gente está numa democracia, certo? A gente está vivendo uma situação que foi escolhida por parte da população, né? E, enfim, a gente goste ou não, isso está acontecendo. Eu, por exemplo, fui criança e adolescente, e ainda adulto jovem, me casei, tive meu filho, durante toda a ditadura, né? Vivemos 20 anos sob a ditadura, não, nosso filho nasceu um pouquinho depois, mas eu sou de 62, então imagina só, toda a minha formação foi durante a ditadura. A gente, quando aluno, quando compunha, sabe, tinha músicas submetidas à censura, tinha medo, tinha coisa, mas era uma coisa assim, que era como se fosse eles lá e a população aqui esperando que aquilo acabasse. A sensação era essa, né? E hoje em dia é uma coisa muito misteriosa, porque parte da população puxou para si esse governo. Não precisa nem ser opressor, porque as próprias pessoas estão se encarregando de fazer esse trabalho sujo, vamos dizer assim, né? Parte da população. Então isso é muito inquietante. E se a gente pensar assim, por exemplo, aqueles livros do Orwell, né? Ele sempre imaginava aquelas distopias, imaginando algo no futuro, era sempre tendo como exemplo as ditaduras de esquerda, né? Stalinismo, coisa assim. Então fazia projeções, então era sempre o grande irmão, ou os porcos que tomavam conta na fazenda. E isso agora é muito mais misterioso, né? Porque são as pessoas individualmente. Então são grandes irmãos, não é o grande irmão, entendeu? Sabe? É todo mundo vigiando todo mundo. É muito estranho, e a gente vive num regime capitalista, um sistema capitalista. Quando nós fomos à Hungria, Budapeste, na Praga nós estávamos indo, né, Ana? Nós fomos num trem de Berlim para Praga com um casal. Era Praga que a gente estava vendo? Para Budapeste, é isso mesmo. A gente estava indo para Budapeste e com um casal de lá, né? E eles nos contando como é que era na época do regime comunista. Que assim, por exemplo, ela é a minha vizinha, eu não gosto dela, então eu ligava para o governo e dizia: olha, aquela mulher lá do endereço tal, ela está fazendo culto religioso, vamos dizer, qualquer coisa que fosse proibida pelo governo. A polícia ia lá, pegava aquela pessoa, tirava, ela sumia, ou matava, ou era presa e tal. Muitos eram presos. Então os vizinhos se denunciavam, mas tudo tinha um canal que era o governo, quer dizer, tinha como se tivesse um grande monstro que as pessoas, né?
se vendiam para se favorecer e tal. E ela diz que o grande drama que eles viveram quando acabou aquele regime era que as pessoas voltaram a se encontrar, os vizinhos voltaram a se encontrar. Aquele cara que tirou a tua casa, porque às vezes o cara te denunciava porque queria ficar com a tua casa. Entende? Então, o país teve que as pessoas tiveram que se dar conta, se encontrar, tendo uns traído os outros, né, tendo vivido as suas individualidades. E a gente, tu vê, num regime, no sistema capitalista, a gente está vivendo através das redes sociais um negócio muito parecido, através dos linchamentos públicos, tu vê, eles encarnam numa pessoa, lincham aquela pessoa, perseguem. Agora, uma juíza que resolveu segurar a questão, essa lei aí que queria interromper, que ele queria acabar com a lei dos pardais aí das estradas, essa juíza está sendo ameaçada, achincalhada nas redes, a vida dela assim, virou um inferno. Entende? Então, quando passar, a gente já está louco que passe tudo esse pesadelo, né? Mas às vezes a gente se pergunta o que vai acontecer, como é que as pessoas vão olhar um no olho dos outros depois, quando isso passar, né? Realmente é muito estranho, assim, o mundo está muito esquisito. Eu acho que a hipercomunicação está pirando as pessoas, é essa impressão que eu tenho. Sabe? Todo mundo perdeu a noção de tudo, de exposição, de invasão da privacidade alheia, sabe? Todo mundo perdeu a noção de tudo, é muito louco isso. Porque antes as coisas se processavam num tempo mais lento, as ideias vinham, elas eram depuradas, elas eram, né? Às vezes passavam por um veículo da imprensa que fosse um veículo com o seu filtro daquela maneira, mas havia um filtro de alguma coisa. Passava por pessoas que às vezes mantinham, vamos dizer assim, a razoabilidade das coisas. Agora não, agora está tudo jogado, né? Então, para os artistas é um momento muito complicado, entende? Porque, de repente, os artistas e também os professores, artistas universitários viraram vilões, né? Como se o conhecimento fosse algo nocivo, né? Então, realmente é um momento muito, muito duro. A gente tem que manter serenidade, fazendo as nossas coisas. Esse encontro aqui, nesse momento, acho que vem muito bem. Eu quero agradecer muito em função disso também. A gente poder estar aqui, nesse momento, conversando é uma forma de resistência, né? Não sei se eu falei o que tinha a ver com a tua ideia, mas eu acho que é mais ou menos por aí. Mais alguma? Por favor, vem aqui. Oi, eu sou o Francisco, faço tradução e queria saber, eu curto bastante o seu trabalho, assim, eu queria saber em relação às tuas versões do Dylan, que tu tem 4 e tal, e eu já pesquisei muito e nunca vejo muito tu falando sobre isso, assim, e queria, sei lá, que tu fizesse um comentário a respeito, assim, sei que seria muita coisa para te falar, mas até fica como um convite póstumo, se quiser fazer um evento só para falar sobre isso, seria muito rico para nós. Tá bem. Bom, em primeiro lugar, eu não sou um Dylan maníaco, como todo mundo imagina, não conheço toda a obra do Dylan, longe disso. Aliás, não conheço a obra de ninguém completa. Eu não sou um intelectual que leu tudo, não sou um audiófilo que ouviu tudo, entendeu? Eu me foco em algumas coisas, né? E eu me foquei em algumas coisas do Bob Dylan, especialmente aquelas coisas, tipo, eu tenho um LP dele, o Desire, né, que eu ouço, é um LP de 75, mas eu comecei a ouvir ele, acho que lá no começo dos anos 80, e dali eu traduzi 2 músicas, que é o Sarah e Joey, né? Sarah ele fez para a mulher dele, que depois, agora, recentemente eu traduzi para Ana, que é o nome da minha mulher, e o Joey ele fez contando a vida de um mafioso, um fora da lei americano, que eu traduzi para Joaquim, que é uma mistura de Joaquim com Joey. Aliás, eu nunca soube muito bem como escrever essa palavra Joaquim, virou escrito é Joaquim, né? É um Joaquim sem O, como se fosse um Joaquim, né? Eu não tenho, assim... Bom, não posso dizer que eu não tenho um método, eu tenho mais ou menos. No caso do Bob Dylan, por exemplo, em primeiro lugar, tenho que gostar muito da canção. Então eu gostava muito do Joey, gostava muito. E eu ouvi aquele disco que eu queria versionar. Começou que eu queria versionar alguma música daquele disco. E a motivação inicial nem foi por ser Bob Dylan, eu queria uma música, que eu tinha uma outra música minha chamada Ibicuída Armada, do disco anterior ao tango, que era uma música com um determinado tipo de harmonia, bem acordes básicos, e eu queria mais uma música daquele jeito, para um show que eu ia fazer.
E aí, ouvindo essa música do Dylan, eu pensei, uau, essa música tem uma força assim, para eu fazer. Foi uma coisa bem... tinha um sentido bem prático assim, de fazer a tradução, a versão. Aí eu não... Bom, o Dylan conta a história desse cara, uma história americana que não tem nada a ver com a gente. Eu não vou traduzir aquela história ali e contar, não tem graça nenhuma. Aí eu pensei, estava começando a pensar que história poderia contar, e o Alexandre Fonseca, meu baterista na época, pelotense, um dia lá em casa, eu morava em Porto Alegre ainda, ele me contou a história do avô dele, Joaquim Fonseca, que de Pelotas, que inventou um avião, criou um avião sem nunca fazer nenhum projeto no papel, e criou uma série de outras coisas. Não chegou a ser um inventor, mas ele era um mecânico excelente, fazia muitas coisas, era uma figuraça assim. E aí me contou a história do avô dele, que o avô dele, depois de um certo período, sentia muito frio e fez uma casa de vidro em cima da casa, onde lá ele trabalhava, né? Então ele me contou a história do avô, que o avô foi ao Rio tentar ter uma fábrica de aviões e na época não permitiram, teria sido a primeira fábrica de aviões do Brasil. Podia ter mudado a história de Pelotas, por exemplo. Pelotas poderia ter virado um centro industrial, poderia ter tido uma fábrica de aviões, né? Isso foi na época do governo Getúlio, eu acho. E ele não deram autorização para ele, e a carta que ele recebeu negando veio em inglês, para vocês verem que é muito suspeito, né? O governo escreveu uma carta em inglês para ele. Quer dizer, provavelmente não foi do governo, veio da Boeing, de alguma empresa que já estava tomando conta do próprio governo americano, não sei como que isso estava entrando aqui, não sei que acordos haveria na época, a gente nunca sabe, né, dessas coisas de governo. Só sei que ele não conseguiu a tal licença, veio, ele usava o avião dele para voar aqui em cima do voar. Eu de conta que ele sobrevoava o Laranjal, que era o que ele podia fazer com o avião, deixaram ele só voar em cima do Laranjal, da lagoa, e depois ele acabou vendendo esse avião para um fazendeiro que usava para botar inseticida, alguma coisa assim, e foi isso. Agora saiu um livro recentemente aqui com o texto do Casarré, Lourenço Casarré, e que ele conta a história do Joaquim Fonseca. Quem quiser saber mais, inclusive eu e a família demos vários nossos pontos de vista, nossos depoimentos para ele. Então ele conta a história do Joaquim Fonseca. Bom, eu peguei a história do Joaquim Fonseca, né, e transformei ela numa outra história, num outro personagem, usando a história do avião, mas aí transformei ele num ativista, tipo, com um pouco o Graciliano Ramos, que esteve preso na Ilha Grande, que era uma espécie de escravidão que havia na prisão da Ilha Grande, né? E então eu fiz dele um ativista político, como se ele tivesse sido proibido de ter o avião ou tivesse sido preso por questões políticas, e criei a história do Joking, certo? Então foi uma coisa assim que surgiu dessa maneira, e todas as outras versões do Bob Dylan surgiram um pouco assim também, porque o Bob Dylan é interessante, o texto dele vai falando, assim, ele não parece ter muita escolha de palavras, assim, ele vai cantando e vai amontoando palavras com uma desenvoltura, assim, tu olha e pensa assim, uau, esse cara deve fazer 10 músicas por dia, porque é uma coisa incrível a capacidade dele. Inclusive ele tinha um método de composição, não sei se ele ainda faz, mas ele contava que na época ele pegava, recortava manchetes de revistas, de jornais, e espalhava tudo em cima da cama. Aí tipo assim, a rainha da Inglaterra cumpriu hoje o seu, sei lá, 100º, 20º aniversário. E assim ele ia vendo notícias, aí ele começava, depois pegava o violão dele e começava, a rainha da Inglaterra hoje fez não sei o quê, e o carro passou por cima de um buraco. Ele ia juntando coisas caóticas, e às vezes as letras dele realmente tu olha e diz, não tem pé nem cabeça. Inclusive tem uma história do Bob Dylan que é muito divertida, que o Bob Dylan, quando descobriu o John Lennon, o John Lennon, quando descobriu o Bob Dylan, ficou muito indignado, porque ele disse, porra, a gente se puxa aqui nos Beatles para fazer umas letras boas, assim, que façam sentido, e o cara me vem com essas letras e é tido por genial, foi o comentário dele na época. Aí o John Lennon resolveu fazer uma letra tipo sem pé nem cabeça, e fez I'm the Walrus, aquela letra, I am here as you are here. Então ele fez uma letra que não quer dizer nada, e foi considerada a letra mais genial dos Beatles até então. E aí virou a gozação deles, era essa, assim, que é uma letra à la Dylan, entendeu? Mas para mim, que faço as adaptações do Dylan, eu gosto disso, que a letra dele parece para mim um material bruto, entende? E eu gosto de trabalhar em minúcias, detalhes, é como se eu fosse pegar uma pedra para lapidar, entende?
Não toma isso como pretensão da minha parte, mas é que é fácil, porque tu pega um grande mote, aí eu passo por uma realidade brasileira. Por exemplo, tem uma outra que é um dia você vai servir a alguém, né? Gotta Serve Somebody é o nome da música. É uma da fase religiosa dele, que ele começa dizendo, você pode ser embaixador da Índia ou da França. You may be ambassador of Indian, acho que é Índia ou France. You may like to gamble, you may like to dance. Você pode gostar de apostar, você pode gostar de dançar. Ele começa assim. E aí eu pensei, como é que eu posso fazer uma versão para essa música? Primeiro eu vou lá no refrão dele, para ver se é o que ele usa no refrão, eu tenho como fazer. Porque se eu chegar no refrão e a expressão que ele usa não conseguir encaixar uma outra com a mesma potência, eu já nem vou. E aí eu fui lá e vi que eu tinha como fazer um correspondente em português para aquilo. Né? Que nem Ana, por exemplo. Se a Ana Ruth se chamasse Maria Eduarda, não ia dar, porque eu tenho que dizer Sarah. Se eu fosse dizer Maria Eduarda, ia ficar horroroso. Por sorte, ela se chama Ana, então eu canto Ana. Aí eu começo a versão. Quer dizer, eu tenho, o principal eu tenho, que é essa pontuação que vai acontecer ao longo de toda a música. Aí eu vou lá para o começo. No caso do Gotta Serve Somebody, eu comecei, você pode ser rei no país do futebol. Estou falando do Pelé, né? Você pode ser rei no país do futebol. Pode ser viciado em bingo. Eu mais ou menos faço uma citação dele. Pode ser viciado em bingo e nunca ver a luz do sol. Você pode ser um mago, vender livros de montão, sabe de que eu estou falando, né? Pode ser uma socialite, enriquecer vendendo pão, que é uma mulher nos anos 80, que era socialite, e ela tinha ficado rica com uma padaria, né? Pode ser uma socialite, enriquecer vendendo pão, mas um dia vai servir a alguém. Um dia vai servir a alguém. Aí o Bob Dylan diz, or it may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Eu digo, seja o diabo ou seja a Deus, um dia você vai servir a alguém. Se eu não tivesse como encaixar isso, eu não teria pego essa música do começo, entendeu? É a mesma coisa. E tem uma outra versão que é You're a Big Girl Now, que nem me lembro como é que se chama a minha música em português. Só você manda em você. Só você manda em você. O caso é o mesmo, entendeu? E aí vai, eu pego as partes principais e vejo se eu tenho como dizer em português, e aí eu deixo fluir. Tu vai encontrar muito pouca coisa da letra. Inclusive, eu dizia para todo mundo, não, do Joey só tem uma frase do Bob Dylan na música, que é, ele viu as balas chegando lentamente. Eu dizia isso sempre. Aí passaram-se anos e eu resolvi ler a letra do Bob Dylan de novo e não tem essa frase lá. A frase é minha, entendeu? E eu sempre dizia que a única frase que tinha do Bob Dylan era aquela, não era. E é isso, assim, vou fazendo. É um autor bom de versionar por isso, porque ele te deixa muito... Porque se fosse um autor, por exemplo, Cole Porter, por exemplo, que as letras são de um refinamento de construção, de elaboração, de rima, de coisa... Uau, aquilo ali... Tem uns poetas que traduzem o Cole Porter, o Carlos Renaud, uns caras assim que são poetas que deliram, o Augusto de Campos, esses caras que são tipo poetas super treinados em fazer aquela tradução 100%, né? Eu já sou mais rafua, vamos dizer assim. Eu não escuto nada. Obrigada. Agora na campanha a gente percebeu uma pressão social para alguns artistas exporem a sua opinião publicamente. Bom, eu queria saber como que tu vê isso, se o artista, a arte, ela é obrigatoriamente, tem que ter a função de transformação social, se tu acha que a arte pode ser arte pela arte, se é inerente ao papel do artista se posicionar politicamente também. Também tem aquela outra corrente, a Raquel de Queiroz, eu vi, que ela falou que a arte, quando ela é protesto, ela perde o valor como arte. E eu queria saber a tua opinião disso, das inter-relações entre arte e política. Eu não concordo que perca valor como arte, né? Não concordo, mas eu não acho que
que uma arte deva ser engajada, por exemplo, certo? Eu acho que pode ser, tem artistas que se engajam, fazem coisas, mas é um artista que é absolutamente engajado, existe uma grande chance dele se fragilizar, vamos dizer assim. A gente pode pegar o exemplo do Mayakovsky, por exemplo, talvez o mais notório de todos, né? Foi um poeta da Revolução Russa, um homem que escreveu muito, né, sobre isso, fazia uma poesia absolutamente avançada, ela era uma poesia revolucionária não só no conteúdo, mas na forma, certo? E quando teve a Revolução Comunista, ele foi absolutamente escanteado, porque a poesia dele não atendia os interesses do governo, que queria uma poesia que chapa branca, vamos dizer assim, que fosse aquela poesia, o realismo socialista. Bom, os diretores de cinema soviéticos, Dziga Vertov e outros assim, né? Aquele Eisenstein, né? Muitos autores e poetas, cineastas e tal, se perderam, né? Se perderam porque foram absolutamente escanteados em função porque às vezes o artista leva muito a sua visão de uma revolução, é uma coisa muito grande, no sentido muito amplo, ela não se restringe às vezes a uma mera realidade social, vamos dizer assim, objetiva, mas um partido político que toma conta do poder, ele vai se focar nisso, ele quer atender as massas, ele quer isso ou quer aquilo, seja qual for sua ideologia. Então, o Mayakovsky acabou se suicidando muito, nunca se sabe exatamente porque alguém se mata, né? Mas o que entrou para a história foi que ele se matou em função justamente disso, assim, uma grande decepção, botou a vida dele num projeto que era, de certa forma, imenso, uma grande revolução, né? E aí nós estamos falando da questão política, né? Agora, o engajamento para o artista ele é arriscado também, em todos os sentidos, né? Porque às vezes, por exemplo, tu pega, por exemplo, o caso recente do Tom Zé. O Tom Zé é um artista de vanguarda, vamos dizer assim, né? Um cara que faz uma música estranha e ele é um questionador do conformismo, de uma série de coisas. E, claro, já começando por isso mesmo, para ele não fazer uma arte óbvia, ele é um artista que chega a um pequeno grupo de consumidores, vamos dizer assim, de público consumidor, né? Quando ele ganhou recentemente um patrocínio da Coca-Cola, ele foi linchado nas redes sociais. Entende? Porque ele teve, coitado, ele está desesperado por um patrocínio, porque os artistas estão sempre precisando de um jeito, quer dizer, porque a rádio não te toca, o jornal não escreve sobre ti, a televisão não te quer nem pintado, tu não tem como fazer nada, mal, então às vezes tu está precisando fazer um disco, tu tem que gastar 100, 150 mil reais, a Coca-Cola te dá um apoio, vamos supor, não sei qual foi a questão do Tom Zé. O que aconteceu? O público do Tom Zé o linchou na internet. Depois ele até fez uma música bem ao estilo dele, falando no tribunal do Facebook, né? Mas se fosse, sei lá, o Luan Santana, qualquer um desses aí, se tivesse recebido dinheiro da Coca-Cola, de quem fosse, ninguém ia estar preocupado com isso. Mas ele, que é um cara super legal, super importante, que tem muita coisa interessante a dizer, foi linchado pelo seu próprio público. Então, esse jogo ele é muito complicado, muito ambíguo, porque às vezes o público projeta naquele artista coisas suas. Entende? Então ele se sente um pouco dono do artista. Esse cara tem que se comportar dessa maneira. Então por exemplo, Vitor, eu não quero que ninguém se sinta dono de mim. O próprio Bob Dylan, a gente está falando dele. Bob Dylan disse que na época dos hippies, a casa dele virou um inferno, porque resolveram tirar ele para uma espécie de um messias. A magrinhagem toda ia para a casa dele. Os caras subiam no telhado da casa dele e ficavam lá, fumando e ele estava em casa, desesperado, invadiam a casa dele, o pátio, e ele correu todo mundo de lá. E ele tocava o violão folk. Quando ele começou a tocar guitarra elétrica, ele foi linchado também. Não tinha rede social na época. Mas ele chegava nos shows e tinha um cartaz. Judas, vocês viram esse filme do Scorsese sobre ele? Né? Que é um filme incrível e mostra exatamente esse momento dele elétrico, que ele estava fazendo uma coisa fantástica ali. Ele estava sendo avançado nas questões formais, mas o pessoal que queria ele autêntico, o pessoal da forma, não sei o que, do folk, chamava ele de um traidor das causas, daquela causa especificamente. Então eu acho que não é legal para nenhum artista o engajamento, entende? Agora, tu não está impedido de te manifestar, de fazer uma música ou outra. Não, se tu quiser fazer, ok.
Né? Pega exemplo, por exemplo, Chico Buarque é um cara bastante engajado, está sempre aí se manifestando, mas fez um disco recente agora que 90% deles são canções de amor, e tem uma canção, vamos dizer assim, mais de protesto. Né? Agora, se tu veste uma camiseta absolutamente, já começa a ficar aquela coisa assim, que acaba, de certa forma, se voltando contra ti. Um outro tipo de engajamento, que aí é engajamento involuntário, Kurt Cobain, por exemplo, que se matou. Ele se matou, certo? E ele encontraram várias coisas escritas por ele na época que ele dizia: eles querem que eu morra, as pessoas querem que eu me mate, o meu público quer que eu morra. Entendesse? Era tão óbvio que ele deveria se matar, drogado de preferência, com uma overdose horrível, que ele acabou fazendo isso. Entende? Então tem muita gente que acaba sendo levado a esse ponto, a esse extremo. A Amy Winehouse, por exemplo, é difícil sair dessa cilada, porque o teu público espera algo de ti. Entende? Então eu acho que a arte não tem que necessariamente dizer coisas de conteúdo revolucionário social para ser transformadora. Entende? Eu acho que tem muitas canções de amor que são extremamente avançadas na sua forma, no seu conteúdo. Entendeu? Se uma canção de amor poderosa, ela pode ter muito mais efeito numa causa feminista do que um discurso direto, por exemplo. Esse discurso direto pode ser usado de forma manipuladora. Enfim, ele pode ser um texto menor, vamos dizer assim, em termos de qualidade. Né? Certamente não vai sobreviver como arte, como aquele outro, que é um grande texto de amor lindo, né? E eu acho que é isso que a Raquel de Queiroz deve ter querido dizer, assim, se tu bota na frente uma questão que está acima da questão artística, por aí tu já está te diminuindo. Eu vou falar sobre tal coisa, porque o que eu tinha falado anteriormente, eu acho que o artista nunca sabe exatamente do que ele vai falar, por que ele vai falar. Eu duvido que um artista prove o porquê que ele é artista, por que ele se expressa dessa ou daquela maneira. Eu acho que a arte atende a demandas obscuras da gente. Tu não sabe por que tu faz determinada coisa. Entende? Tu não sabe porque tu fez isso ou fez aquilo. Eu tenho muitas letras minhas que tempos depois eu parei e li e disse: uau, eu falei isso. Entende? E as pessoas acham que tu tem uma hiperconsciência do que tu faz todo o tempo, e não é bem assim. Né? E até mesmo as canções, assim, às vezes uma canção que não quer dizer nada pode dizer tudo para uma pessoa. Vou te dar um exemplo meu. Eu estava uma vez na rua em Porto Alegre e um cara me parou e disse: pô, Vitor Ramil, que prazer falar contigo, eu precisava te dizer uma coisa, cara. Tem uma frase tua que mudou minha vida. É mesmo, cara, que legal, qual é a frase? Ele disse: o cisne negro aprisiona o bélico amor perdido. Falou isso. E eu fiquei muito chocado, porque essa frase não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Para mim, é parte de 2 versos que eu fiz dentro da música Satolep, que eu escrevi de brincadeira com o Joca, um amigo meu, lá de Santa Vitória. Ele disse: senta aí, Joca, vamos fazer umas frases sem sentido. Então nós fizemos: o cisne negro aprisiona o bélico amor perdido, e a esma num bissarre só cativa alguém. Não quer dizer rigorosamente nada para nós. Tá? E mudou a vida dele. Pelo menos foi para o bem, eu fico feliz, entendeu? Então tu vê que a arte tem um poder transformador, tu queira ou não queira. Certo? Eu acho que um artista que é coerente com as suas coisas, entendeu? Com a sua vida, com a sua maneira de agir, seja politicamente, socialmente, como tu quiser dizer, artisticamente também, certas coisas eu não faço, por exemplo, evito tocar em determinados lugares, dessa ou daquela maneira. Se eu acho que avilta as coisas que eu acredito, eu evito determinados patrocinadores, embora já tenha me acontecido fazer show e chegar lá e me dar conta que eu não gostava daquele patrocinador, às vezes acontece, entende? Mas eu acho que esse tipo de coisa, essa coerência é interessante, né? Tu tem uma coerência, tu saber que tu vai chegar naquele cara lá há uma coerência ali. Eu acho que a maior coerência que eu, pelo menos, sempre quis dos artistas que eu segui, é que eles não se prendessem nem às suas próprias coisas, que eles crescessem sempre, entende? Então é isso. Eu vou te dar agora, eu falo muito, né? Desculpem, só para concluir esse comentário. Tem uma música do meu último disco, Campos Neutrais, que é Palavra Desordem, se chama. Tá? E o refrão é: façam a revolução, façam a revolução. Bom, evidentemente que essa é uma frase... Bom, inclusive eu tenho um sobrinho que nós estávamos em casa jantando e ele ouviu, antes do disco sair, disse: aquela frase do Paulo Ricardo, do RPM. E eu: o quê?
E era, nem me lembrava, uma música lá dos anos 80, não sei, rádio alguma coisa, e rádio pirata. E eu fiquei horrorizado, disse, que pena que eu não me dei conta disso antes, que eu não tinha usado e tal. Mas, enfim, nem eu me lembrava mais daquilo, não, e era tão diferente o contexto que a frase entrou. Mas, enfim, é uma letra que, se tu lê, parece que é um chamado a uma revolução social. Na verdade, se tu lê com rigor, tu vai ver que é um chamado a uma grande revolução, uma revolução interna, uma revolução ampla, para crescer como indivíduo, como pessoa, e bababá. Mas por que eu fiz ela? Eu tinha feito uma outra letra para essa música, não estava satisfeito com a letra, porque a música era uma música difícil, hermética, e eu tinha feito uma letra mais hermética ainda, que começava com pixels e canções, era a primeira frase. Se chamava Eu Nuvem, por causa do iCloud, era uma espécie de brincadeira com o iCloud. Eu falava o Eu Nuvem, era um cara que era nuvem, e começava, tinha uma mistura de ciência com natureza, então eu começava com pixels de canções, aí ia enumerando uma série de outras coisas, e eu achava a letra muito obscura para uma música que por si só já era complexa. Então eu pensei, essa música vai ficar uma abstração total, não vai ter força, entende? Porque a música, a canção, ela tem que ter um poder de comunicação que tu não precisa exigir da poesia, por exemplo. Um poema, se ele é complexo, e tu lê e acha bonito, tu pega e lê de novo. Chegou no final do poema, tu diz, uau, não entendi nada, é lindo, mas não entendi. Deixa eu entender. Aí tu volta e lê de novo. Mas a canção, ela passa. Tu está ouvindo o rádio, ouve aquela música, diz, não entendi nada, deixa eu ver de novo. Acabou. Então a música tem uma urgência comunicativa. Mesmo que tu está em casa, tu vai botar e ouvir de novo várias vezes, mas tu tem todo um trabalho ali mecânico de voltar a ouvir aquela música mais uma vez. Mas a música, ela quer se comunicar. A canção tem que ter um poder de comunicação que não se exige de um poema. Tá? E essa minha música, eu estava deixando aquela letra, mas eu estava com preguiça de fazer outra letra, que era uma letra enorme. Aí eu pensei, eu reagi. Ele disse, não, eu reagi a mim mesmo. Então eu disse assim para mim mesmo, tipo, faz uma revolução, quer dizer, não te acomoda, reage. Aí eu disse assim, não, eu quero queimar os navios. Eu pensei assim, eu quero chutar o balde, como se diz. Então a música começa, queimem os navios, pisem cada vértebra do chão. Então quando eu começo a cantar, queimem os navios, aí eu faço uma brincadeira com praia, estou chegando em um lugar, ok? Fazendo uma invasão, queimem os navios, aí eu só posso ir para frente. Pisem cada vértebra do chão, soquem o vazio, né? Uma coisa de indignação, né? Soltem o veneno e o palavrão. Depois, desafiem cada manhã, ignorem noites de frio, rezem por Rimbaud. Rimbaud, que foi um poeta jovem, que foi super assim revolucionário para a poesia, né? E que foi um cara que queimou os navios. Ele fez poesia por alguns anos, depois ele foi para a África fazer tráfico de armas, ele abandonou totalmente a poesia, é um dos grandes mistérios da poesia, o Rimbaud. Quem não leu o Rimbaud, eu recomendo. E, entende? Então, essa música, para mim, compositor, é um chamado a mim mesmo. E as minhas palavras, tipo, sabe, façam a revolução, quer dizer, então a música é um chamamento, é um convite à revolução, mas não a uma revolução social. Mas muita gente vê nela um chamado a uma revolução. Se o cara é socialista, ele pensa uma revolução socialista. Se ele é, sei lá, outra coisa, ele quer uma revolução de outro modo. Entende? Mas eu estou em aberto, eu só fiz aquilo ali. Eu não quero ter responsabilidade sobre a consciência das pessoas, eu não quero dizer nada para ninguém, eu não quero orientar ninguém, entendeu? Eu acho que cada um tem que pensar com a sua cabeça, e eu acho que esse tem que ser o poder da arte. E o artista tem que se dar esse respeito, vamos dizer assim, tem que ser digno nessa hora, né? Eu não quero me meter na cabeça de ninguém. Pessoal, pelo adiantado da hora, quem sabe uma última pergunta para o Vitor? Tu lá? Tudo bom, Vitor? Meu nome é Camila, sou estudante de jornalismo
E me veio um questionamento, assim, quando tu falou que tu gostava de Pelotas por ser tua cidade e tal, e por ela seguir um padrão arquitetônico. Mas esse padrão só tem aqui no centro histórico, nesse meio aqui no centro e tal. E eu queria saber o que é a tua Satolepe. É esse centro histórico, com os monumentos, com os casarões e tudo mais? Ou é Pelotas num todo, com os problemas todos de saneamento básico, enchente e tal, todos os problemas infinitos? Obrigado. Não, é Pelotas toda. É Pelotas toda. Então, eu sou o tipo do cara que eu junto lixo na rua, para tu ter ideia. Entendeu? Eu saio lá na minha rua, quando eu vou botar o lixo na lixeira, eu vou juntando o lixo que está na calçada, na sarjeta. Os vizinhos já me conhecem por meio maluco, assim. Então, eu gosto muito da cidade, sou voltado para a cidade, e eu aprendi a não me prender. Evidentemente, assim, vou dizer assim, que o meu fascínio pela cidade começou, acho, com o meu pai. O meu pai era engenheiro e trabalhava na prefeitura. Isso, nos serviços urbanos. Então, o pai tinha uma característica assim, ó, a gente saía muito para conhecer a cidade, mas ele não me levava para conhecer o centro histórico. Ele pegava o carro e ia lá para as vilas, ele ia lá no limite da cidade, onde a cidade praticamente acabava, ele ficava circulando as ruas, aí tinha uma pracinha lá, ele parava para ver a condição daquela praça. O que é isso? É na rua? Opa, viu? Por exemplo, isso me indigna muito. Por exemplo, o Laranjal, quantas vezes eu já reclamei, assim, reclamo mesmo, o pessoal da prefeitura, como é que tu quer, com o que eu posso falar da secretaria tal, não sei o que é. Por exemplo, tu vai no Laranjal, tu não pode mais ouvir a praia. Tu tem que ficar ouvindo a disputa entre os carros, ou então um alto-falantezinho que o próprio rádio da praia coloca, uma coisa insuportável. Né? E essas coisas me incomodam porque eu quero ouvir aquele lugar, eu quero estar ali. E eu me incomodo com aquilo, certo? Mas, enfim... E o meu pai, o nosso pai lá em casa, levava a gente para andar muito pela cidade. Então eu me acostumei a gostar de toda a cidade, assim, de conhecer arrabaldes e tudo. Não conhecia só aqui o centro. Mas, claro, o centro é lindo, sempre foi lindo. Eu sempre fui um preservacionista, como eu contei antes. Eu moro numa casa de quase 100 anos. Não é um casarão, mas é uma casa... grande para os moldes das atuais, com pé direito de 4 metros, com escaiolas, com ladrilhos hidráulicos, entende? A gente cuida de cada coisa, cada madeira. Eu estou lá injetando o veneno para os cupins e restaurando isso. Agora nós precisamos trocar um piso de ladrilho de uma peça que tinha afundado, e foi assim, com depressão que eu deixei os caras arrancarem, mas eu guardei todos os ladrilhos em caixas, está entendendo? Então, assim que a gente funciona. Por sorte, temos uma fábrica de ladrilhos em Pelotas que pode fabricar, e essas coisas, assim... Essa relação com a cidade, ela está presente em todo o meu trabalho, assim. Inclusive aquilo que eu falei no Satolepe, o meu personagem é uma questão que eu tinha que resolver, porque o meu personagem ele vai ficando fascinado pela cidade, pela beleza e tal, e aí eu não sabia muito como lidar com a decadência da cidade. Como é que eu ia dar conta disso no livro? Não queria deixar de colocar isso no livro também. Né? E aí tive uma curiosa visita de um cara, não foi uma visita, foi um cara que por acaso veio me pedir uma orientação, é um cara que veio, ele é um israelense que morava em Paris, estava viajando, e uma amiga minha me ligou e disse, tem um conhecido meu que está indo para Pelotas, podes dar uma dica para ele de onde é que ele pode ficar e tal. Aí ele disse, diz para ele passar aqui em casa, eu oriento ele e tal. Ele chegou lá em casa com uma mochila e tal, eu disse, fica aí em casa mesmo, fica aí. Eu nem conhecia o cara, e depois descobri que nem a minha amiga conhecia ele. Então, olha o perigo que nós corremos. Eu hospedei o cara, não sabia quem ele era. Ele era bem chato até, coitado. Mas ele disse uma coisa muito interessante, assim, ele foi passear pela cidade, ele era um cara muito crítico, assim, um cara chato, xingava o meu fogão, tudo ele xingava. Aí ele voltou da rua e disse, eu gostei da cidade, eu gosto muito desses ambientes decadentes, assim, e eu fiquei chocado. Uma vez eu andei a primeira vez que o Chico César veio a Pelotas, eu saí com ele todo faceiro, mostrando o centro, caminhando, e aí, Chico, o que tu achou? Ele, tá precisando de uma tintinha, né, falou assim. E, tipo, parece aquela cidade do interior do Nordeste, né, que os caras nunca pintam, que tá meio mal na foto e tal. Isso Pelotas de uns anos atrás, porque...
Os anos 80, 90 foram duros aqui, né? O período que eu tive fora, um cara de demolidora me disse: o nosso auge foi nos anos 80, que eles derrubaram tudo, eles derrubavam, foi o auge deles. Agora está difícil, eles não gostam mais, né? Porque agora já tem mais restrição para desmanche e tal. E então acho que nesse sentido melhorou muito. Mas esse cara chegou e ele gostou da decadência. Aí ele foi para Montevidéu e me ligou de lá: gostei mais de Montevidéu, é mais decadente que Pelotas. Essas casas estragadas, esse lixo na rua, não sei o quê. Aí ele me deu uma luz assim, para o meu personagem, porque o meu personagem, lá pelas tantas, ele fica tão tomado pela beleza da cidade que ele começa a projetar a destruição de Pelotas na cabeça dele e a imaginar a cidade sendo... Até vocês têm paciência de eu tentar achar esse trechinho, eu leio e a gente encerra com essa leitura. Pode ser? Segura um pouquinho. Não sei se eu vou achar. Né? Enquanto ele procura, não esqueçam que tem livros e discos à venda. Quem tiver interessado, então fale com o Vitor no fim. Ah, está aqui, achei. Era junho outra vez. Isso aqui eu estou fazendo uma autocitação, agora eu me dei conta disso. Talvez na época foi consciente, mas não lembrava mais, porque quando eu escrevi sobre a estética do frio a primeira vez, eu falo, é junho outra vez e tal. Aqui, então, era junho outra vez, o outono estava lindo. Se havia alguma mensagem em suas cores e sua dissolução, era a de que a ruína de Satolepe, anunciada pelo rapaz em seu primeiro texto... aí está, eu estou me lembrando do meu próprio livro. Os textos, textos que ele achava que tinham a ver com as fotos que ele fazia, esses textos, de certa forma, ele começou a se dar conta que estavam antecipando a destruição de Satolepe, vamos dizer assim, né? Então, era a de que a ruína de Satolepe, anunciada pelo rapaz em seu primeiro texto, não seria desprovida de beleza, que os azuis, amarelos, verdes e rosas das fachadas ganhariam a ambiguidade profunda da memória, que a mica dos cimentos penteados refletiria todos os sóis até o último pedaço de parede, que as pedras dos calçamentos organizariam jardins durante a invasão incontrolável dos banhados, que os telhados desabados contariam histórias interiores e as madeiras carcomidas descreveriam este nosso tempo com o refinamento e a credibilidade de antigas escrituras. Segundo o outono, Satolepe, o destino de Satolepe estava nu. A cidade morreria emulando a natureza, transformando o belo em belo inevitavelmente. E é isso.